Oi, pessoal! Estamos de volta para mais uma leitura diária da Bíblia. Hoje é dia 152 de 365 dias. Estamos chegando lá, pessoal, chegando na metade da nossa leitura. E hoje vamos ler Jó de 21 até o 25. Então, vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por ter nos trazido até aqui, ter nos conduzido, ter nos ensinado tudo o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Continua, Paizinho, abrindo nossos olhos espirituais, nossos olhos carnais, nossos olhos mentais, emocionais, Pai. Todos os aspectos de quem somos, Paizinho, para a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Paizinho. Estamos de coração aberto para ouvir a Tua palavra, Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente nesse momento, em cada uma das casas de todos que estão aqui ouvindo e assistindo esse vídeo, Pai, e que em nome de Jesus o Senhor toque a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, então. Jó, capítulo 21. Então Jó respondeu: ouçam o que eu digo. Se ao menos vocês me ouvissem, isso já seria um consolo para o meu coração. Tenham um pouco mais de paciência comigo, e depois que eu falar, vocês podem zombar de mim. Vocês pensam que estou me queixando de homens? Ainda que esse fosse o caso, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhem para mim e se assustarão. Tapem a boca com a sua mão. Quando eu paro para pensar, fico perturbado. O meu corpo se arrepia todo. Por que os perversos continuam vivos? Porque eles têm uma velhice cheia de riquezas e poder? Eles veem seus filhos formarem família e os seus descendentes diante dos seus olhos. A família do perverso vive em paz e livre de medo. Deus não se importa em lhes mandar o castigo merecido. O perverso tem touros, eles não deixam de procriar. Suas vacas dão muitas crias e não abortam. E eles têm muitos filhos, que vivem felizes como ovelhas num pasto. Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Eles não passam qualquer dificuldade, sempre têm tudo o que desejam e morrem tranquilamente. Todavia dizem a Deus: deixa-nos em paz, não precisamos de você. Quem é o Todo-Poderoso para que o adoremos? Para que fazer orações a Ele? E vocês sabem muito bem que é Deus quem dá aos perversos todas as riquezas que eles possuem. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Quantas vezes se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes eles caíram na desgraça? O destino que Deus reparte em sua ira? Por acaso eles se tornam como uma palha carregada pelo vento, como uma folha levada pela tempestade? Mas vocês dirão: ao menos Deus manda o castigo contra os filhos do perverso. Deus devia mesmo castigar o próprio perverso, para que ele sinta as consequências dos seus pecados. O perverso deveria ver com seus próprios olhos a sua destruição completa. Ele mesmo deveria beber o vinho amargo da ira de Deus. Depois de morto, não vai fazer a menor diferença para ele se sua família está sofrendo ou não. No entanto, quem sou eu para dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? O homem rico morre em pleno vigor, feliz e despreocupado, bem alimentado e com boa saúde. Já outro morre tendo o coração amargurado, sem nunca ter experimentado as alegrias da vida. No entanto, ambos são enterrados e cobertos com a mesma terra, e depois comidos pelos mesmos vermes.
Eu sei bem o que vocês estão pensando e o mau juízo que fazem a meu respeito. Vocês estão pensando: onde está a casa do grande homem? Onde está a tenda dos ímpios? Experimentem perguntar a alguém que viajou e conhece o mundo. Prestem atenção ao que eles contam. Sem dúvida, eles dirão que os perversos sempre escapam do sofrimento e do castigo e são socorridos no dia da ira. Nunca aparece alguém para mostrar abertamente ao perverso os crimes que ele cometeu, nem para dar a ele o castigo mais do que merecido. O resultado é que ele acaba morrendo como herói, como um benfeitor da humanidade. E todos desejam carregar o seu caixão e ficar um pouco ao lado do túmulo. Uma grande multidão acompanha o enterro do perverso e presta homenagens quando a terra cai mansamente sobre o seu corpo. Como, pois, vocês pensam consolar-me, dizendo que meu sofrimento é merecido por causa do meu pecado? A própria base do seu raciocínio está errada e é pura falsidade. Capítulo 22. Então, Elifaz, o temanita, respondeu pela terceira vez: Você pensa que alguém pode ser útil a Deus com sua sabedoria? Por mais sábio que você possa ser, só será capaz de ajudar a si mesmo. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse um homem justo? Que lucro ele teria se os seus caminhos fossem perfeitos? Ou será que você pensa que ele lhe dá esse castigo justamente porque você o respeita e lhe obedece? De forma nenhuma. Você está sendo castigado porque é um pecador rebelde. Seus pecados são muitos e muito grandes. Por certo, você exigiu que seus amigos deixassem até as roupas como garantia antes de lhes emprestar um pouco de dinheiro. A gente pobre que quase já não tem com o que se vestir. Você negou um pouco de água a um viajante cansado. Ou, quem sabe, você não quis dar um pedaço de pão a uma pessoa faminta? Aos fortes pertencia a terra, e só o homem favorecido habita nela. Você deve ter negado ajuda às viúvas pobres e mandado espancar crianças sem família que vinham pedir auxílio à porta de sua casa. É por isso que você está cercado de armadilhas e o perigo repentino apavora você. Por isso seu caminho é escuro e as águas o cobrem. Deus vive lá nas alturas dos céus e de lá ele observa as estrelas, embora elas estejam bem distantes. Sim, eu sei o que você pensa. É por isso que Deus me castigou assim. Ele está tão longe, encoberto por grossas nuvens, que não pode julgar a minha vida corretamente. Ele não é capaz de ver o que acontece comigo, porque está longe demais, coberto por nuvens espessas, percorrendo o céu afora. Você acha que seria melhor fazer o que os perversos fazem? Eu lhe mostrarei a vida dos perversos e o seu triste fim. Os perversos sempre morrem antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma inundação. Isso porque disseram a Deus: não se intrometa em nossa vida. O que o Todo-Poderoso poderá fazer por nós? Não precisamos da ajuda dele. Contudo, eles se esqueceram de que Deus encheu seus cofres de riquezas. Por isso, fico longe dos conselhos dos ímpios.
Os justos veem o castigo dos perversos e se alegram. Os inocentes zombam deles, dizendo: vejam, nossos inimigos foram destruídos. Todo o poder deles foi destruído pelo fogo. Pare de discutir com Deus. Faça as pazes com Ele. E a tranquilidade e a alegria voltarão outra vez. Aprenda a instrução que vem da boca dele e ponha em seu coração as palavras dele. Se você se arrepender e voltar para o Todo-Poderoso, ele devolverá tudo que você perdeu. Se afastar da sua tenda a injustiça, se afastar da sua tenda a injustiça, se o ouro não tiver mais valor para você, se for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata seleta. E você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Suas orações serão respondidas e você cumprirá com alegria as promessas que fez a Ele. Todos os seus planos darão certo e os seus caminhos serão cheios de luz. Quando os seus caminhos tiverem de passar por um vale, você dirá: para cima, e transformará o vale em caminho plano, porque ele salva o homem abatido. Sim, até mesmo um homem culpado será salvo, graças à pureza que há em seu coração. Capítulo 23. Essa foi a resposta de Jó. Ainda desta vez, a minha queixa é de um homem amargurado com Deus, pois a mão dele é pesada, apesar do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, então poderia ir à sua habitação. Eu lhe apresentaria minha causa, daria todas as explicações necessárias e entenderia as razões para ele me castigar dessa maneira. Vocês acham que Deus usaria o seu grande poder para me destruir? Não, ele me ouviria com atenção. Sendo justo e sincero, o homem poderia discutir a sua causa. Eu seria perdoado de uma vez por todas por aquele que me julga. Mas onde encontrar Deus? Se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, lá ele também não está. Quando o procuro no Norte, não o enxergo. Quando vou para o Sul, eu não o encontro. Ele, no entanto, sabe de tudo que me acontece. E quando me examinar, verá que sou inocente, puro como ouro. Andei cuidadosamente pelo caminho de Deus, sem me desviar dos seus passos. Nunca me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu alimento. Isso que me aconteceu é parte do plano de Deus e ninguém pode fazer Deus mudar de ideia. Tudo o que quer, Ele faz. Deus vai fazer comigo tudo o que planejou, inclusive coisas que ainda estão por vir. Não é à toa que eu me apavoro diante dele e quando penso nisso, perco a coragem. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelos dias escuros, nem pela escuridão que cobre o meu rosto. Capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não faz julgamentos com data marcada? Nós, os justos, gostaríamos de vê-lo usar a sua justiça, mas esperamos em vão. Há homens que mudam os marcos das divisas e apacentam rebanhos que foram roubados. Até mesmo levam o jumento do órfão e tomam o boi da viúva.
Os necessitados são jogados de um lado para o outro, e os pobres não têm um lugar onde se proteger. Os pobres têm de lutar para conseguir um pouquinho de comida para eles e seus filhos, como os jumentos selvagens no deserto. São obrigados a comer raízes que crescem nos pastos e têm de catar os restos das plantações dos ricos. Sem dinheiro, são obrigados a passar a noite nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Ficam molhados até os ossos com as tempestades das montanhas. São obrigados a viver em cavernas. A criança de colo é arrancada dos braços de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado como garantia para pagar uma dívida. Por isso, os pobres andam nus, carregando os feixes de trigo, mas ainda continuam com fome. Os pobres são obrigados a espremer as azeitonas para conseguir azeite e as uvas para fazer vinho, e, no entanto, continuam com sede. Nas cidades, sobem os gemidos daqueles que estão para morrer, e a alma dos feridos clama por socorro. Mas, para Deus, esse estado de coisas parece perfeitamente normal. Há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos da lei e não andam nos caminhos de Deus. Os bandidos agem durante todo o dia. Durante a manhã matam os pobres e os necessitados, e de noite praticam assaltos e roubos. Quando chega a noite, o adúltero se disfarça para que ninguém o veja. Os bandidos invadem casas no escuro, mas de dia se escondem, não querem saber da luz. Eles detestam a luz do dia, mas a escuridão da noite não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas e perdem as plantações de uvas. A morte destruirá os pecadores como a terra seca, e o calor consome a neve derretida. Até as próprias mães se esquecerão deles. Os vermes terão prazer em devorar a carne deles. Eles serão derrubados como árvores, e ninguém se lembrará deles. Devoram a estéril e sem filhos devoram a estéril e sem filhos e maltratam as viúvas necessitadas. Mas Deus, no seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, ele acaba com a vida dos perversos. Eles se acham em segurança e por isso continuam a sua vida. Ele vigia a vida dos perversos quanto aos seus planos malvados. Por um breve tempo, os perversos crescem e se tornam poderosos, mas depois se vão. Eles serão arrancados desta vida como todos os homens, como se fossem espigas no dia da colheita. Vejam se não é exatamente isso que acontece. Vocês não são capazes de me desmentir e provar que estou errado. Capítulo 25. Então, Bildade, o suíta, respondeu: Fique sabendo que o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele é poderoso e controla os céus. Será possível contar os seus exércitos? Ele faz a sua luz brilhar sobre todos os homens. Como é que você pensa que o homem pode ser justo diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, nem a lua tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos deles.
aos olhos dele, quanto menos será o homem aos olhos de Deus. Ele